Sim, com certeza, haverá muita discussão sobre isso nas próximas semanas, meses, anos e temporadas, mas para mim essa provavelmente é a melhor vitória de Max. Agora, eu sei que há muitas vozes falando por aí dizendo: "Oh, sim, mas ele não passou por todo o pelotão. Ele teve que ter a ajuda da bandeira vermelha, e isso foi uma decisão estratégica. Foi sorte, seja o que for." Além disso, ele ficou preso. Ele ficou preso atrás de Charles por tempo demais para estar realmente entre os melhores, blá blá blá. Bem, a primeira coisa que eu diria é que não acho que aquela parada vermelha, a parada livre, se você preferir, que ele teve para ir a um novo conjunto de intermediários foi apenas sorte, ou mesmo uma grande decisão estratégica. Eu acho que foi o Max usando os pneus naquela primeira fase da corrida melhor do que qualquer outro piloto na pista. E eu digo isso por causa do que pudemos ver. O que pudemos ver foi um Interlagos recentemente recapeado, em que era difícil na chuva fazer qualquer uma das coisas normais. Em outras palavras, sair da linha, procurar a aderência, fazer as coisas que o Max Verstappen, o Lewis, o Charles e provavelmente o Esteban Ocon e o Pierre Gasly, se estivermos assistindo a eles, também fazem. E, portanto, Max teve um problema diferente hoje na pista molhada. E o problema era como ser mais rápido do que qualquer outra pessoa. Ele obviamente tinha um carro muito bom. Eles fizeram o Red Bull RB20 funcionar muito bem. No dia da corrida, estava indo muito bem para a corrida sprint também, mas isso foi em outro dia. Na qualificação, ele era, quando estava na pista, o cara mais rápido. Mas nunca vimos isso em termos de resultados esta manhã, no início da manhã, por causa de tudo o que aconteceu com a bandeira vermelha e não conseguindo sair do Q2. Eu fiz alguns vídeos curtos sobre isso, explicando o que aconteceu e dando minha opinião sobre isso. Mas voltando ao ponto, como foi Max em um circuito onde você realmente não pode sair da linha, porque a linha de corrida não estava se tornando cada vez mais escorregadia, não havia muita sujeira fora da linha, não havia um lugar onde você pudesse ir diferente da linha de corrida normal por causa dessa nova superfície? O que vimos hoje com Max Verstappen, que ele vem dizendo há vários anos neste canal, foi a manifestação perfeita de um piloto que gosta de entrar em um ponto de rotação cedo, fazer o carro girar no ponto de menor desvantagem possível e então ter uma boa saída reta. E ele estava fazendo isso naturalmente. Mas porque era isso que ele estava fazendo, ele estava se afastando de todas as linhas brancas na entrada que os pilotos da curva posterior mais larga e aberta costumavam pegar com a roda traseira direita ou a roda traseira esquerda, dependendo se é uma curva à esquerda ou à direita. E é por isso que vimos tantos pilotos saindo da pista hoje. E pilotos que tiveram muitas coisas ao seu redor recentemente, Liam, Lando e Franco Colapinto, são dois bons exemplos. Como previmos, como dissemos na época, e como previmos, os pilotos de traseira que adoram fazer uma entrada um pouco mais larga, acionam a potência, usam seu controle do carro para equilibrar o veículo. Mas na pista molhada em Interlagos eles não conseguiram. Sempre que tocavam uma linha branca, perdiam aderência e giravam ou batiam. Lando Stroll foi outro, incrivelmente dado o tempo que ele passou com Robbie Wilson. Mas Max, para qualquer um que estava lá para assisti-lo e, infelizmente, o diretor de TV não passou muito tempo em Max uma vez que ele assumiu a liderança. Mas nas voltas finais, uma vez que ele passou Esteban Ocon, eu contei 15 voltas mais rápidas. E isso não foi apenas Max, absolutamente no limite. Foi Max sentindo a aderência. A pista estava obviamente ficando mais rápida à medida que a corrida avançava. Era Max sentindo a aderência, fazendo exatamente o que vinha fazendo durante toda a corrida, entrando um pouco mais cedo do que todo mundo, fazendo isso naturalmente, não porque achasse que era o caminho mais rápido, e é assim que ele dirige, mantendo-se longe da linha branca, portanto na entrada. Ao entrar em um ponto de rotação, ele tinha substerço. Isso aconteceu antes do carro de segurança entrar na pista, quando em P2, atrás de Esteban Ocon, e ele teve um grande momento de subviragem, apenas aquaplanou, né? Mas de maneira geral, essas situações podem ser controladas porque é no meio da curva, o ponto mais lento da curva, e ele está com subviragem. Sim, tudo bem, o carro vai sair um pouco da linha. O que ele nunca faz é esticar o carro na entrada e colocar a traseira em uma linha branca. Charles Sainz foi outro que caiu, vítima disso. E o único piloto que eu realmente acho que normalmente dirigiria tão bem também é Lewis. E não vimos isso de Lewis hoje. Acho que ele ficou completamente chocado com o quão mal o Mercedes estava se comportando, quão saltitante estava e quanta pouca aderência ele tinha.
Franco Albon também, até certo ponto, a mesma coisa. A Aston Martin é um absoluto desastre de carro. Vamos falar sobre a Mercedes. Voltaremos à Mercedes em um minuto, porque muitos elogios. Obviamente devem ser dados a George Russell e a forma como ele pilotou hoje, mas essa foi a diferença. E quando todo mundo, eu fiquei absolutamente chocado, tenho que dizer, quando Lando Norris começou a dizer no rádio: devemos entrar para um novo conjunto de pneus intermediários para ganhar posição na pista. E eles disseram: não, Lando, é um pouco cedo para fazer isso, sabe? Fique lá fora. Eu acho que o pessoal da McLaren, nesta ocasião, estava absolutamente certo, mas Lando continuou pressionando. E eu fiquei surpreso com isso, fiquei chocado com isso, porque embora, é claro, ele não tenha a entrada antecipada de Max. E claro, ele está bem na borda. Lando faz isso muito bem com entradas muito suaves, mas ele está bem na borda do pneu traseiro esquerdo ou direito quando está entrando nas curvas. E a linha branca é o único lugar onde você não quer estar. Eu pensei que o Lando seria porque o carro era tão bom, já que a McLaren é tão boa. Eu pensei que ele compensaria isso, porque a McLaren era tão boa quanto os pneus do Max, dado o jeito que o Max estava dirigindo o Red Bull, e que ele seria o penúltimo ou talvez o último a parar para os intermediários. Eu não consegui entender, ainda não entendo por que ele queria entrar para trocar os pneus tão cedo, porque não foi uma decisão estratégica. Devemos dar a Lando a parada nos boxes que ele quer. Talvez isso o revitalize, pois ele não está indo a lugar algum atrás do George. George é mais rápido em linha reta. A McLaren com certeza era um carro melhor. E foi incrível para mim. Quero dizer, não foi incrível que Lando estivesse preso atrás dele. O que foi incrível foi que ele continuava pensando que trocar para novos intermediários seria a solução, porque ele deveria ter permanecido na pista. Seus pneus não eram diferentes de Max Verstappen, e ele deveria ter permanecido na pista. Indo para os outros que permaneceram na pista, Esteban Ocon e Pierre Gasly não tiveram nenhum problema. Se você é da Alpine e Oliver Oaks está bem posicionado, você vai com tudo. Pode ser arriscado porque certamente seriam mais duros com seus pneus. E essa foi uma decisão estratégica, baseada na posição na pista e realmente valeu a pena para eles. E ambos os pilotos foram superbos, absolutamente soberbo, e a equipe foi brilhante também, estou tão feliz por eles. É ótimo vê-los em segundo e terceiro. Mas voltando a Max, o que eu achei tão incrível na corrida de Max é que é uma coisa começar em P17. Se você fez uma bagunça na classificação ou fez algo estúpido e então você tem a adrenalina alta e há uma razão para querer avançar pelo pelotão e vencer a corrida. Mas quando 5 posições disso, bem, na verdade a maioria das posições disso são devido a uma penalização de motor que não tem nada a ver com você. E então aquela coisa ridícula da bandeira vermelha no Q2 quando ele era o cara mais rápido na pista. Eu imagino que seja bastante difícil estar motivado a ponto de simplesmente passar pelo campo e fazer o que ele fez, equilibrando perfeitamente o risco de ultrapassar qualquer um, especialmente na pista molhada, com a importância de ser super rápido e, obviamente, tentar fazer o melhor que você pode. E, para mim, não sei como você quantifica essas coisas sobre as maiores corridas, mas para mim, provavelmente, o melhor momento deste grande prêmio foi quando Max Verstappen ultrapassou Oscar Piastri na curva 1, porque Piastri nunca seria fácil. Sabemos que a McLaren teria adorado que ele segurasse Max o máximo possível, assim como Charles Leclerc fez posteriormente. E sabemos que Oscar é um cara durão. Não vai ser fácil ultrapassá-lo. O McLaren também será um carro rápido. E ainda assim ele surpreendeu completamente Oscar, vindo de muito atrás dele, sem DRS, é claro, na pista molhada. E não foi brilhante sem o DRS. Essa é outra grande coisa sobre este grande prêmio do Brasil em geral. Veio de muito atrás, direto para a curva 1. E você pensou como ele conseguiu aquele nível de aderência entrando na curva 1, que Oscar Piastri não tem no McLaren. Isso foi o que se destacou, no meio da curva. O que Max estava fazendo e o que ele estava fazendo, sem freios, sem aceleração, estilo Lando, mas fazendo isso a partir de uma entrada de curva um pouco mais cedo. Isso é o que tornou essa corrida tão superbe. E você podia perceber que ele estava entrando muito rápido, mas ele tirou o pé do acelerador e dos freios, deixou o carro se estabilizar, e então ele passou pela curva 1 e 2, e ele adora isso. Não sei quantas pessoas ele ultrapassou na curva 1. Simplesmente superbe. Bem, o outro, é claro, foi Esteban Ocon na relargada. Não costumamos ver uma ultrapassagem assim na relargada. Fomos meio que levados a pensar que, bem, você sabe, o cara que está liderando a corrida sempre terá a vantagem porque ele é o cara que acelera e sempre recebe uma folga de quem está em P2. Mas você podia ver, à medida que subiam a colina, que lá estava Max absolutamente na cola de Ocon. E Ocon estava meio que zigue-zagueando assim, e em um momento, ele meio que se entrelaça, não sei, teria sido cerca de 6 ou 7 centímetros na frente do carro de Max. Max não recua nem um pouco.
Ele apenas deixa Ocon vir bem ali, sabendo que a reinicialização está diante apenas segundos de distância e ele se move junto com Ocon. E como ele pode sentir que Ocon vai acelerar ao máximo, Max faz isso exatamente ao mesmo tempo. Foi absolutamente lindo de assistir, você raramente vê isso. Daniel Ricciardo foi o último cara que eu vi fazendo isso, na verdade. E então eles estão descendo a reta e ele vai tentar? Sim, claro que vai. Mesma ultrapassagem em Oscar Piastri. E novamente, foi um golpe para Ocon, eu acho. Porque ele estava indo muito bem segurando a posição, sob muita pressão durante grande parte da corrida e dirigindo lindamente. Mas lá está o Max acelerando por dentro. O que você vai fazer? Você tem que dar um pouco de espaço para ele. E em nenhum momento durante essas manobras o Max saiu da pista no ponto de rotação da curva 1. Essa foi a outra coisa impressionante de como ele julgou bem aquele momento em que teria que soltar os freios e acelerar logo antes da rotação. E ele acertou perfeitamente todas as vezes. Sim, ele teve aquele momento quando estava atrás de Ocon, como eu disse, quando teve uma grande subviragem e saiu da pista perdendo cerca de 4 segundos, mas além disso, na verdade, não me lembro de ele ter cometido um único erro, porque ele simplesmente fez uma corrida de Max Verstappen em condições em uma superfície de pista, mostrando perfeitamente a habilidade de Max e o que ele pode fazer em um carro de corrida. É por isso que eu acho que foi provavelmente a melhor vitória de Max, porque o vimos fazendo o que ele faz às custas de todos os outros pilotos no grid. E eu repito o ponto. Não acho que foi sorte o fato de que, quando a bandeira vermelha saiu, ele ainda estava com um conjunto antigo de pneus intermediários e conseguiu um pit stop gratuito. Ele estava com aquele conjunto antigo de pneus intermediários porque ainda se sentiam bem. Ele tinha um padrão de desgaste uniforme no carro, nos pneus por causa da forma como ele estava gerenciando o peso dinâmico e, sim, mantê-lo lá de onde ele estava definitivamente valeu o risco de continuar e isso valeu a pena absolutamente, de forma brilhante. E então, quando ele assumiu a liderança, ele não apenas ficou ali 3 segundos à frente, como eu disse, 15 voltas mais rápidas, simplesmente se distanciou, dirigindo lindamente. E o outro ponto que eu acho é que esta é provavelmente a primeira vitória verdadeira de Max em um grande prêmio sem Adrian Newey na parede dos boxes. Acho que estou correto em dizer isso. Portanto, este é genuinamente o início de uma nova era. E um crédito absoluto a todos na Red Bull por manterem a cabeça baixa e continuarem a operar no nível em que fazem. E para construir este carro, você sabe, para aceitar essa penalização no grid. Quero dizer, quando foi anunciado antes do Grande Prêmio na quinta-feira, seja lá o que foi, na quarta ou quinta-feira, que Max teria que levar uma penalização de 5 posições no grid porque estavam instalando um novo ICE, novamente as classes falantes disseram: ah, bem, você sabe, é uma boa escolha porque é realmente fácil ultrapassar em Interlagos. E eu estou pensando, não é tão fácil assim. E se você tirar o Max da equação, não foi tão fácil ultrapassar em Interlagos. Foi apenas o Max que fez parecer tão bom. Sim, você tem que fazer isso, mas você consegue o DRS na reta quando está seco. Você não recebeu nenhuma ajuda na pista molhada. E ainda assim, ele fez todas aquelas ultrapassagens. Absolutamente incrível. Uma primeira volta brilhante também. Eu estava antecipando o acidente na primeira volta ao dizer que, de certa forma, se você está correndo com Max Verstappen, preferiria que ele estivesse começando do fundo do grid do que do meio do grid no Brasil, porque inevitavelmente haverá algum tipo de acidente na primeira curva. Bem, não havia. E Max, e eu acho que parte da razão para isso foi porque havia 2 grandes lacunas no grid, devido a Alex Albon, que teve um grande acidente na qualificação. E eles não conseguiram. A Williams novamente não conseguiu montar o carro. Para ser justo com a Williams, não foi tempo, e foi um acidente. Então, não sei se foi questão de peças. Acho que foi porque qualificamos e corremos no mesmo dia, e Charles Sainz também começou da entrada dos boxes após. Todos os reparos que tiveram que ser feitos em seu carro. Então, havia algumas lacunas. E eu acho que isso facilitou as coisas na entrada da primeira curva. E Max aproveitou bem isso. Mas como ele fez isso? Não foi por dentro. Não foi fazendo a coisa usual na curva 1. Foi absolutamente entrando na curva 1, sem correr riscos por fora, e então apenas ficando ali e dando um pouco de espaço para todo mundo. E quando chegaram à curva 2, basicamente acelerando mais do que todos, e depois ultrapassando todos pelo lado de fora da curva 3, onde muitos pilotos, incluindo Lando Stroll, quer dizer, quantas vezes Lando Stroll saiu da pista? Que pena que Felipe Drugovich não está naquele carro e não estava naquele carro para o Grande Prêmio do Brasil. Só para constar, mas de qualquer forma, Max acabou de ultrapassar cerca de 4 carros pelo lado de fora da curva 3, antes mesmo de chegarem à reta. Inacreditável.
com os pneus ainda quentes, nem mesmo totalmente na temperatura ideal. Esse foi o momento em que ele pensou: sim, esta vai ser uma tarde muito especial. E quando ele chegou à batalha com Charles? A situação de Charles com Ocon e Tsunoda, ele não forçou a questão. É muito fácil, eu acho, em corridas nessa situação. Seja você um Senna, um Daniel ou um Max Verstappen, alguém brilhantemente rápido na chuva. É muito fácil, se você ultrapassou muitos carros no início, manter isso acontecendo. E então, talvez você não cometa um erro, mas alguém se move em cima de você. Você tenta, vai em busca de um espaço quando talvez não devesse, um buraco. Mas Max simplesmente não cometeu esse erro. Ele tentou ultrapassar Charles algumas vezes. Sabia que seria difícil passar porque Charles era rápido na reta. E assim ele apenas ficou sentado ali. E você podia ver que ele sabia que tudo ia ficar bem e que isso ia se resolver. Ainda havia um longo caminho a percorrer. Claro, foi uma corrida relativamente lenta. E esse foi outro momento que fez desta uma grande corrida para Max Verstappen. Porque isso não era o Max de 2021 com Helmut Marko no ouvido dele, dizendo que, você sabe, se os dois saírem, isso é vantajoso para todos, é vantajoso para o Max ou algo assim. Isso foi Max sendo um piloto de corrida muito, muito maduro, ficando atrás de Charles e apenas avaliando tudo e esperando o momento certo. E claro, o momento foi quando Charles entrou, ele passou pelos pneus e Charles veio para novos pneus e pronto, ele já estava lá em cima. E esse foi um grande ponto de virada para ele também. Mas ele ficou atrás de Charles por pelo menos 6, 7 voltas. E isso exigiu muita disciplina, tanta disciplina quanto é necessário para não ser muito rápido no ponto de velocidade mínima dessas curvas que Max está contornando, se você quiser. E como ele fez isso bem? Apenas uma corrida de absoluta paciência. Então, sim, para mim esses foram os momentos-chave. E foi por isso que classifiquei essa vitória entre as melhores que ele já teve. E até certo ponto, algumas das melhores corridas que já vi, achei que foi simplesmente superbe. George Russell assumiu a liderança desde o início, passando por Lando por dentro. E então Lando recuou um pouco e ficou logo atrás de George por um longo tempo, mas simplesmente não conseguiu ultrapassá-lo com a velocidade em linha reta. E eu suponho que, porque ele sentiu que era um impasse e não conseguia ultrapassá-lo, eu suponho que é por isso que ele pensou: bem, vamos ter que fazer uma parada nos boxes em algum momento. Então, vamos tentar usar isso a nosso favor e fazer um undercut. Mas eu acho que essa foi a abordagem errada. Era melhor pensar que temos um carro melhor aqui. Vamos pressionar o George a fazer a parada primeiro e então iremos muito rápido por algumas voltas e nos distanciar. Essa teria sido a jogada certa, porque a McLaren trabalhava melhor com seus pneus do que a Mercedes. Mas Lando perdeu mais posições em uma relargada quando ele ficou atrás de Charles e se assustou com Charles. Saiu da pista, ficando até atrás de Oscar Piastri. Oscar teve que devolver a posição a ele. E então ele ficou preso atrás de Charles novamente. E esse foi o fim da sua corrida. E ele vai pensar: bem, você sabe, foi uma vitória sortuda para Max. Nós fizemos uma escolha infeliz quando fizemos isso. Eu acho que ele não deveria ter entrado. E eu acho que naquele carro ele poderia ter se safado. Não acho que o Oscar poderia ter se safado, mas eu acho que o Lando poderia ter se safado, mas ele deveria ter permanecido na pista por mais tempo, pois está em uma McLaren e dirige bem. E quando você sente que a aderência está diminuindo um pouco e está atrás de outro carro, é quando você precisa que a equipe no pit diga a você: se o carro está sentindo, se os pneus estão se desgastando, apenas imagine que os pneus de todos os outros estão muito piores do que os seus. Mantenha-se firme, Lando. E houve algumas coisas estranhas. Algumas muito estranhas. A McLaren fez a coisa certa ao incentivar Lando a ficar na pista na fase inicial da corrida. Mas houve algumas coisas estranhas, não houve para Lando de volta à corrida quando disseram a ele que Oscar tinha uma penalidade. Então queríamos que você ficasse e chegasse o mais perto possível de Charles. Em outras palavras, tente ultrapassar Charles. Quero dizer, e lá estava ele a menos de um segundo de Charles em 1.2. Quero dizer, que coisa para dizer a ele na pista molhada? E de forma correta, Lando voltou a falar pelo rádio e disse: bem, o que você acha que estou tentando fazer? Estou indo o mais rápido que posso. Naquele estágio da corrida, achei que essa era uma mensagem extraordinária para se dar. Lando Norris está meio em sintonia com tudo o que tem acontecido este ano na parede dos boxes da McLaren e é muito, muito estranho. Charles claramente não teve um grande dia. Eu diria que a Ferrari estava sofrendo tanto quanto a Mercedes. Mas como é um carro um pouco melhor, Charles pôde fazer mais com ele. Mas tanto a Mercedes quanto a Ferrari tiveram muitos problemas com o salto, ajustando o carro e acertando as alturas de suspensão corretamente para funcionar. Mas está claro que isso é a questão do ponto ideal de que falamos. No McLaren, você pode aumentar as alturas de suspensão para superar os solavancos e as irregularidades.
Mas eles ainda não perdem muita downforce, enquanto que se a Ferrari e a Mercedes forem levantadas, elas perdem relativamente mais downforce. E foi isso que vimos. A Mercedes mais do que a Ferrari, provavelmente, então foi uma corrida difícil para Charles. Não vimos realmente Charles fazendo o que ele pode fazer em um carro, foi apenas manter-se na pista. E ele fez isso bem, você sabe, ele se saiu bem. Mas Charles inevitavelmente se deu mal com toda a questão da linha branca e da curva larga que temos discutido. Lando é o sexto. Yuki Tsunoda, sétimo no final, com o Oscar recebendo aquela penalidade. Dirigiu muito bem no início, Jockey, ele estava em P3. Novamente, você sabe, ele diria, bem, muito azar, fizemos a parada nos boxes e fomos pegos por isso. Se tivéssemos permanecido na pista, estaríamos, você sabe, entre os 3 primeiros teríamos vencido os Alpines. Isso é provavelmente o que ele está pensando. E ele está meio certo, quero dizer, ele foi muito bem, dirigiu muito bem, enquanto Liam Lando no outro carro teve alguns grandes momentos com vários outros pilotos, Lewis e também com Oscar Piastri. Mas ele é um cara explosivo. Ele é um piloto que faz a entrada na curva tarde. Você sabe, todo mundo com certeza viu isso hoje. E sempre dissemos que, você sabe, é muito sobreestressante. Charles Sainz, ele tem um ótimo controle do carro, mas nada do estilo de entrada antecipada do Max Verstappen. Lewis Hamilton, falamos sobre ele. Sérgio Pérez, sim, teve alguns problemas. Ele rodou na primeira volta. Quero dizer, é de se envergonhar. Oliver Behrman também teve alguns grandes momentos. Quero dizer, ele é um piloto que faz curvas largas, abertas e com entrada tardia também. Valtteri foi bem, P13, quero dizer, ok, ele deveria estar melhor do que isso. O carro ainda não está bom, está, mas é melhor do que os Aston Martins, isso você pode dizer. Uma coisa com a qual eu provavelmente deveria terminar é a mensagem de Lewis Hamilton no final da corrida. E eu me pergunto quantas pessoas viram isso. Mas eles disseram algo como, digamos, sim, Lewis, você sabe, dia difícil, dia difícil. E ele disse, sim, foi um fim de semana desastroso, pessoal. Esse é o pior que o carro já esteve, mas obrigado por continuar tentando. Ótimo trabalho de todos os caras no pit stop. Se esta for a última vez que eu puder me apresentar, é uma pena que não tenha sido ótimo, mas ótimo para vocês. O que isso significa? Isso significa que o Kimi vai correr nas próximas 3 corridas. De qualquer forma, vamos ver o que acontece lá. Mas ele definitivamente disse isso após a corrida. Então, é meio estranho Lewis Hamilton dizer isso. Talvez ele esteja se referindo à última vez no Brasil na Mercedes, mas ainda assim é uma coisa bizarra de se dizer, não é? Vamos dar uma olhada no Campeonato Mundial de Pilotos. A McLaren, neste fim de semana, com Max, tem uma penalização de 5 posições no grid. Com o melhor carro, vence a corrida sprint, terminando em 1-2. E Max vence o Grande Prêmio a partir da P17. Fale sobre como as coisas mudam aos domingos. E assim, com essa vitória e a volta mais rápida também, Max tem 393 pontos. Lando Norris, 331. Como eu disse, isso poderia ser 365, 370 se sempre outros pontos não tivessem sido desperdiçados ao longo da temporada do Lando, mas de qualquer forma são 331, então são 60 pontos. A diferença entre agora e antes, Charles Leclerc de volta ao 307. E eu achei meio comovente no final da corrida quando a McLaren disse a Oscar Piastri que o campeonato de construtores não sofreu muito impacto e ainda estava em boa forma, sem menção alguma ao campeonato de pilotos, o que é uma pena, porque Lando pilotou incrivelmente bem ao longo da temporada. Fiquei surpreso ao ouvir que ele não realmente gostou da vitória na corrida sprint. Quero dizer, dado tudo o que ele fez pela equipe e a vitória que deu a Oscar na Hungria, eu teria pensado que ele pelo menos teria gostado de Oscar se afastando para ele naquela corrida sprint, mas ele disse, não, eu me senti realmente envergonhado com isso ou o que quer que ele tenha dito. Eu não sei, muito estranho. Então é isso. Sim, tenho certeza de que 99,9% de todos lá fora discordam de mim sobre aquele pit stop grátis que o Max teve com a bandeira vermelha. Eu acho que ele mereceu isso. Então não acho que deveria ser descrito como uma parada nos boxes gratuita. Não acho que deveria ser descrito nem mesmo como estratégia. Eu acho que isso foi o epítome da arte, o que Max estava fazendo com seus pneus e quão rápido ele ainda estava naquele estágio da corrida. Ele teria vencido a corrida se não houvesse bandeira vermelha, estou convencido disso. E esse conjunto de pneus intermediários deveria ser colocado, sei lá, no Museu de Arte Moderna ou em algum lugar como um conjunto de pneus Pirelli intermediários perfeitamente usados. Os pneus que Max Verstappen usou naquela primeira fase da corrida, com muitas ultrapassagens e muita agressividade, mas ainda assim estava lá fora pressionando forte. Quando a chuva caía intensamente, simplesmente incrível. E assim vamos. Esse é o fim deste primeiro triplo header. Agora temos mais um triplo header pela frente. Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.
Uau, foi uma longa temporada, todo mundo exausto, mas fiquei impressionado também com a aparência dos pilotos quando saíram dos seus carros. Quase não estavam suando, estavam incrível. Quero dizer, eram aqueles com as palmas suadas e a tensão em corridas assim. Eles estão sentados no carro, relativamente tranquilos e calmos, mais ou menos. Redditive, eu acho, em itálico. Então lá está uma corrida brilhante. Grandes agradecimentos a Jetcraft, a OM Exclusive e a Track Ninja e, claro, a você, o espectador. Estaremos fazendo algumas transmissões ao vivo, mais vídeos, etc. Nos próximos 10 dias ou mais, fique de olho nisso. Enquanto isso, obrigado por assistir.